Olá, sejam bem-vindos a esse canal. Hoje a gente vai comentar sobre sistema de defesa das plantas. Sim, eu sei que você olha esse monte de planta que está aqui ao meu redor e fica achando que elas são plantinhas indefesas. Que nada! Elas travam guerra todo dia contra patógenos, contra fungos, bactérias, herbívoros e até humanos. Sim, eu sei que você imaginou uma plantinha Rambo aí do outro lado. Os sistemas de defesa das plantas, eles são divididos de duas maneiras: os estruturais e os bioquímicos. Dentro desses dois sistemas, nós temos os pré-estabelecidos e os pós-estabelecidos. Um é aquele que a planta já tem constantemente e o outro é aquele que ela solta ou ocorre quando a planta ela é atacada. Vamos falar primeiro então sobre o sistema de defesa estrutural da planta. O maior exemplo que a gente tem sobre um sistema de defesa estrutural são os espinhos, que nós temos na coroa de Cristo. Aqui é importante a gente fazer uma diferenciação, porque existem os espinhos e os acúlios. Os espinhos, eles são estruturas modificadas, são folhas, caules que são modificados e ficam na forma de espinhos, tanto que eles são duros, espinhos são difíceis de quebrar. Já a roseira, ela tem acúlios, que é uma mera extensão da epiderme, aquela camada mais externa, por isso que é fácil de quebrar o espinho de uma roseira. O segundo sistema que nós temos de defesa das plantas são os pelos. Os pelos, eles impedem que a água se acumule na superfície da folha, fazendo com que fungos e bactérias não possam se aproveitar disso para se desenvolver. E eu também andei lendo que esses pelinhos, quando os herbívoros vão comer, causam também uma certa incomodação quando eles estão mastigando. E a título de curiosidade, nós temos sistemas de defesa que podem ser os dois, podem ser estruturais e bioquímicos, como é o caso da urtiga. Se você já conheceu a urtiga, com certeza ela te deixou uma lembrança, olha, que você nunca vai esquecer. Quem tem uma história incrível para comentar sobre urtiga é o nosso querido autor de terror chamado Stephen King. Ele tem um livro chamado Sobre a Escrita, em que ele cita uma história em que ele foi usar um matinho e ele resolveu usar uma urtiga, pra tipo assim se limpar. E vamos e viemos deixou uma lembrança bem marcante no Stephen King, porque a urtiga ela queima, porque além de ter pelo, ela tem substâncias bioquímicas, entre elas está o ácido fórmico, que causa essa reação, que é o que? É um sistema de defesa da urtiga. Outro sistema estrutural que nós temos é a cutícula. Você já reparou que tem espécies de plantas que tem tipo uma folha bem brilhosa? Ou a maçã, que tem na própria fruta um certo brilho? Essa estrutura, ela impede que a água se acumule, ela tem uma substância hidrofóbica, que ela repele a água, fazendo com que fungos e patógenos não se desenvolvam nessa planta. A gente conversou sobre os pré-estabelecidos, aquele que a planta já tem. Vamos conversar um pouquinho sobre os pós-estabelecidos, aquele em que o patógeno afrontoso foi lá e atacou a planta e ela se defendeu, como por exemplo a cortiça. Quando o patógeno vai lá e ataca a planta, ela desenvolve a cortiça. O que ela faz? Ela desenvolve uma estrutura para isolar aquele patógeno. Então ela não deixa nem que água e nem comida passe, fazendo com que o patógeno morra de fome. Outro sistema estrutural pós-estabelecido é a goma. Sim, existem plantas que assim que elas são atacadas, e até para se curar, elas soltam uma goma que isola o patógeno, não deixa que o patógeno continue atacando, e também serve para ela conseguir, de uma certa maneira, cicatrizar aquele machucado que o patógeno gerou nela. Vamos conversar agora sobre alguns dos sistemas bioquímicos. Sim, que são substâncias tóxicas que as plantas têm, que serve também para se proteger dos inimigos. Entre os exemplos que nós temos de substâncias bioquímicas pré-estabelecidas, nós temos os fenóis, os alcaloides, as proteínas, que são substâncias que as próprias plantas têm para impedirem que algum dos inimigos delas se estabeleçam. Por exemplo, tem plantas que elas já vêm de fábrica, vamos falar assim, com o próprio inseticida, que faz com que o patógeno nem chegue perto dela. Então, ou substâncias que não permitem que o fungo ele consiga se estabelecer. Entre os compostos pós-estabelecidos bioquímicos, o mais famoso é a fitolexina, que ela tem uma substância antimicrobiana. Então, quando as bactérias atacam ela, as bactérias morrem, porque é um sistema que ele é ativado quando a planta ela é atacada. Bom, as plantas elas evoluíram tão bem
que elas inclusive são especializadas em produzir toxinas para um tipo específico de inimigo. Por exemplo, tem plantas que a hora que são atacadas por insetos sugadores, elas soltam um tipo certinho de toxina para eles. Assim como tem plantas que são especialistas em toxinas para herbívoros ou até animais grandes. Quantas plantas tóxicas que nós conhecemos? Sim, tudo isso são sistemas de defesa das plantas. Agora, quando você olhar uma planta, agora fique pensando nos sistemas de defesa que existem nela, porque plantas são muito interessantes. Se esse vídeo fez alguma diferença para você, compartilha ele nas suas redes sociais, deixa o seu joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!